Fala galera, Campo Alegre Orgânicos na área e já deixando uma pergunta: será que restou alguma coisa aqui? De cara, como vocês podem perceber, a gente já tem muito mato na nossa área, que é uma notícia boa porque depois do incêndio que acometeu essa área, né, o solo, isso já mostra pra gente que o solo já está se recuperando. Então o que a gente vai fazer agora? Podar esse mato para que ele sirva de matéria orgânica para o solo. Mas tem mais notícia e tem mais notícia boa, como vocês vão ver no decorrer desse vídeo. E a pergunta que não quer calar então é se tem alguma coisa aqui. E como vocês vão poder observar depois que eu rocei, é que tem sim senhor. Aqui, depois que eu tirei o mato, a gente pode observar então que nós temos aqui, né, nesse pedaço duas fileiras de um cultivo. Que cultivo é esse e por quê? Eu vou falar mais pra frente. Primeiramente eu queria mostrar para vocês que, como vocês vão se lembrar, no vídeo anterior, a primeira ação que eu tive nessa área foi fazer então o Rugel Cultivar, que está mais em cima, com o intuito de barrar a água, juntamente então com essas valetas que iriam conter a velocidade da água no nosso terreno aqui que apresenta um declive. Então, como vocês podem observar, aqui nós temos então, né, o montinho que se formou da retirada de terra das valetas, e ela cumpriu muito bem com seu papel. Em algumas áreas, esses montinhos foram inclusive levados, mostrando justamente como que é forte a água que descia aqui. Mas aqui, por exemplo, vocês podem ver que a água conseguiu levar parte do monte que estava aqui, mas no geral vocês veem que uma quantidade de terra se acumulou na vala que eu fiz, e isso fez com que o nutriente que vinha de partes superiores do solo, né, que estavam sofrendo com a lixiviação, que estavam sendo carregados pela chuva, assim como a própria terra que estava sendo carregada com a chuva, eles se acumulassem nessas valas que eram anteriormente mais profundas, e eu não perdesse-os então para áreas, né, que eles não fossem então levados com a chuva. Como vocês podem ver então, nos morrinhos então que se formaram da retirada do solo para que se fossem feitas essas valetas, eu plantei um cultivo. Esse cultivo é o feijão de porco. Eu vou explicar então a importância desse cultivo para essa área. Como vocês já estão cansados de saber, o feijão é uma leguminosa, e as leguminosas têm como características fazer fixação de nitrogênio atmosférico no solo. O nitrogênio é nutriente fundamental então para o solo, principalmente para um solo recém-impactado como esse que sofreu com a queimada. Além disso, esse feijão, que não é um feijão comestível, chama-se feijão de porco, provavelmente em outras regiões ele vai ter outros nomes, mas aqui em Minas eu conheço como feijão de porco. Ele tem uma característica extremamente interessante, que é a relação que ele tem de carbono e nitrogênio. Essa relação faz dele, então, uma planta que, ao ser podada, ela decompõe muito rapidamente, disponibilizando uma grande quantidade de nutrientes no solo. Outra característica dele é que ele cresce muito rápido. Esses pés de feijão, que são densos, né, que tem uma densidade muito grande, são pés de feijão que atingem uma altura maior do que o comum, eles são utilizados, né, pela relação de carbono e nitrogênio, pela densidade de matéria que eles ao crescerem, né, que eles acumulam,
eles são então utilizados como adubo verde. São muito utilizados como adubo verde, fazendo com que, no momento que eu realize a poda desse pé de feijão e deixe ele no solo, ele vai então adubar o nosso solo. Então por isso que esse feijão foi utilizado. Como vocês podem ver, eu tenho vários pés aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou podar aproximadamente 70%, 70 a 80% desses pés, vou deixar eles no solo e vou deixar com que ele adube o nosso solo, cumprindo então com a sua função. Os outros pés eu vou retirar então sementes deles. Então vocês podem observar que já tem alguns que estão com uma fava bem grande. Tá vendo? Várias favas. Ele é um feijão branco, ele é um feijão grande. Eu vou postar foto dele no meu Instagram, no Instagram do Campo Alegre Orgânicos, juntamente com a foto da flor dele, que é uma flor muito bonita. O que eu pretendo então fazer mais nessa área? Eu pretendo ainda plantar girassol. O girassol é uma outra planta que vai auxiliar nessa primeira etapa de recuperação do solo, para aí então eu poder plantar outros cultivos. Por quê? Porque o girassol é uma planta que também é muito utilizada como adubo verde e ela tem uma característica de fazer ciclagem de nutrientes. Ela tem raízes pivotantes, raízes profundas, que buscam então nutrientes nas camadas mais baixas do solo, mais inferiores do solo, e trazem para a camada superior. Então eu vou plantar aqui nessa área. Não sei se vai dar certo, porque eu estou com muito cupim. Depois do incêndio apareceram muito cupins aqui nesse solo. E como o girassol é uma semente muito apreciada, inclusive por nós humanos, alguns até consomem semente de girassol, eu acredito que os cupins não vão deixar essa iguaria passar no solo. Mas é isso. O capim da poda eu disponibilizei no solo. Qual que vai ser a importância desse capim aqui? Ele, além de ir decompondo e fornecendo nutriente para o solo, ele vai proteger o solo, dificultando a evaporação de água do solo, e ele vai retardar o crescimento de outros capins que podem fornecer sombra para os nossos cultivos. Uma coisa que eu queria destacar e mostrar aqui com esse vídeo é que como que a natureza ela é capaz de coexistir. Nós, seres humanos, a grande maioria das empresas, principalmente as grandes empresas, elas insistem na monocultura. E como a gente pôde ver aqui, como que o capim, na altura que estava, ele foi capaz de coexistir com o feijão, com algumas mudas de mandioca que eu já plantei aqui, e eles coexistiram, ninguém matou ninguém, viveram aqui, cada um vai cumprir com a sua função e vai dar sequência. Então é uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem, tenho certeza que vocês já têm isso em mente, mas que dá sim para trabalhar com agricultura sintrópica, com agrofloresta, sem insistir com a falida monocultura. Um abraço para vocês, até os próximos vídeos do Campo Alegre Orgânicos.